Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Malucos. Mais uma semana, mais uma conversa nesta temporada que já espetacular. É a melhor temporada de sempre. Não sei, vocês é que dizem. E podem dizê-lo aqui nos comentários, como sabem. Se estiverem no YouTube, se estiverem no Spotify e nas outras plataformas de áudio, deixem então lá também a vossa avaliação. Partilhem, isso ainda acho que é o mais importante, é partilhar. Se vocês ouvirem uma conversa e pensarem, epá, isto faz sentido para um amigo meu, enviem-lhe a conversa. Quanto ao convidado de hoje, o Fred. O Fred fundou a Sonder, uma agência de pessoas reais para a publicidade. Fundou também o Seekers Club, mas hoje o seu foco é o Life MBA. Tem 29 anos. Eu pensei que tinha 25. Não sei porquê. Mas tem 29 anos e decidiu pegar na vida aos 20. Foi isso, não foi? Sim. Fred, obrigado Sim. por estares aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Não digas isso. Não é nada mal. Mas é mesmo. Moras aqui perto e tudo. Exato. Essa parte foi fácil. 20. Sabes onde é que eu estava aos 20 anos? Onde? Bêbado, provavelmente. Pois, percebo. Deixa eu pensar. 20. Sim, é possível. Tu aos 20 anos estavas onde? Eu aos 20 já não estava bêbado. Se me perguntasse aos 18 onde é que eu estava, eu diria, sim, estava a beber uns bons copos. Mas aos 20, lá está, tive esta ideia para começar uma empresa. Estava na faculdade, não me sentia motivado e acabei por sair antes de terminar o curso para começar este projeto. Porque... Tu estavas a tirar a gestão, não era? Estava a tirar a gestão Sim. na Nova. E estava num sítio onde supostamente toda a gente me dizia que estava num sítio ótimo, na melhor faculdade de gestão do país, que tinha supostamente uma carreira de sucesso à frente, mas eu senti que aquilo não era para mim. Tipo, todos os dias ia para a faculdade e tentava-me motivar à força de, ok, eu vou estudar e vou ser bom aluno. Sempre fui bom aluno, mas na faculdade em si, tipo, não tinha vontade mesmo, estava desmotivado. Mas isso não é transversal à malta toda. Pois, eu acredito que sim, é assim, há malta que tem a sorte de descobrir cedo aquilo que gosta e para aquilo que foi feito. A maior parte das pessoas não. E eu aos 18, quando estou no secundário e me perguntam o que é que queres ser, para que curso é que vais, eu não fazia ideia e fui, como era bom aluno e tinha boas notas, vou para a gestão, vou para uma boa faculdade, e depois logo se vê mais ou menos. Mas foste para a gestão por causa dos teus pais também? Não. Eu não diria por causa dos meus pais, mas talvez muito até pelos meus amigos em si e aquilo que se dizia. Ou seja, tipo, não, eu tinha 14, estava no 9º ano, não sabia bem aquilo que queria ainda. Fui para Ciências, que era aquilo que supostamente era mais aberto e dava para tudo. Sim. Terminei Ciências, tinha Matemática, tive boa nota no exame e, ok, o que é que eu vou fazer? Não sei ainda bem o que é que quero. Era muito interessado, muito curioso, lia imenso sobre tudo e mais alguma coisa. No secundário eu quis ser desde gestora financeira, astrofísica, bioquímica, tive várias coisas iam passando pela cabeça. E aos 18, não sabia, tive uma adolescência também muito rebelde. Eu era muito atinado até aos 14, era puto muito acertinho, lia que nem um touro. Tenho um primo com quem cresci que era muito mais rebelde que eu. E ele estava sempre a desafiar para ir jogar futebol e para fazer cenas. Eu estava sempre a ler, era um nerd autêntico. Gostava de jogar futebol, mas resto isso, era muito atinadinho, muito responsável. E aos 15 foi a minha independência, em que fui para o secundário. E se tu me perguntasse onde é que eu estava aos 15, aos 16, aos 17, estava a beber copos, estava na noite, estava a curtir. Só que aos 18 vou para a faculdade, não me sinto motivado e tenho a ideia para começar o projeto, que para mim foi uma boia de salvação, foi tipo luz ao fundo do túnel. Eu não me sinto motivado, é tudo negro aqui à volta, não tenho vontade de acordar e de ir para as aulas. Eu não diria que estava deprimido, porque acho que não faz parte da minha identidade, não sei, mas estava plenamente desmotivado, estava profundamente desmotivado. E isto foi a luz ao fundo do túnel, foi, olha, tu não gostas de estar aqui, mas há um sítio onde se calhar vais gostar de estar. É incerto, é um caminho diferente. Toda a gente me dizia que eu era maluco. Pois, claro, então, aos 20 anos. Não é? Eu não terminei o curso. A minha avó ainda acha que eu vou terminar o curso um dia. Tu ficaste no quê? No segundo ano? Fiquei no primeiro. Pois, sim. Tu teres uma ideia, não é? Aos 20 anos e a malta acha que tu não deves seguir isso, não é? Deves manter naquele caminho que é o caminho. Sim. Que não sei bem quem é que estipulou. Também não. Quer dizer, teoricamente és tu, não é? Tu é que o
o desenhas. Agora, se é o correto ou não, isso já Não, é mas outra a nível de questão. condicionamento social, não é? Sim, é o sim, que é ó. suposto ser feito. Sim, é o que é suposto ser feito. E de onde é que achas que vem essa proatividade toda que tu tens? Imagina, eu acho que todos nós temos um sistema de crenças e valores que de forma inconsciente nos governa a vida. E se nós não selecionarmos bem e não desconstruirmos quais é que são as nossas crenças e aquilo em que acreditamos e aquilo que valorizamos, vamos sempre viver de acordo com aquilo que nos foi ensinado e condicionado. Sim. E dentro destas crenças todas que nós temos, há uma crença que é tipo, eu chamo-lhe a crença-mãe. É a crença de todas as crenças. Que é a nossa crença sobre o sentido da vida e o nosso propósito nela. E se tu perguntares a 99 ou a 100 pessoas, 99% das pessoas não te vai saber responder à questão de qual é que é o sentido da vida e qual é que é o teu propósito nela. Porque nunca foi, não é alguém que nós por norma pensamos. Sim, eu acho que não pensas também porque tu... a Catarina, eu estava-me a lembrar de uma coisa. A minha mulher tem, no livro dela, tem uma frase muito curiosa que eu fiquei com ela na cabeça, que é, ela escreve: a vida distraiu-me de mim. A vida distraiu-me de mim. E o que é que achas que ela quer dizer com isso? Quer dizer exatamente tudo aquilo que tu se coloca à tua volta, os teus compromissos, o trabalho, o que tu tens que fazer, distrai-te dos teus propósitos. E do que é essencial, de quem sim, tu és. daquilo Sim, que tu és. Sim. Não é? E há muita gente que vive distraída porque vai andando. Sim, vai andando e vai fazendo. E vai fazendo, sim. E é muito raro tu parares para te autoanalisar e para ganhares consciência de quem é que tu és e aquilo que queres. E por isso, eu acho que esta proatividade que tu falas, de querer começar projetos e fazer coisas, vem desta crença que eu acho que todos nós temos, mesmo que seja inconsciente, que é: qual é que é o sentido da vida? Tipo, porquê é que nós estamos aqui? Qual é que é o propósito disto tudo? E isto numa versão macro da vida em si. Depois há uma subadjacente que é: qual é que é o teu propósito na vida? O que é que tu estás aqui a fazer? E são perguntas muito difíceis. São porque implicam tu... A primeira resposta da maior parte das pessoas vai ser: não sei. Claro. E qual é o teu propósito? Não sei. E como é que vais descobrir o teu propósito? Não sei. Não sabes? Mas se fores a ver, mesmo as pessoas que não têm necessariamente uma crença consciente sobre o sentido da vida, toda a gente tem uma crença inconsciente sobre o que é que estamos aqui a fazer. E uma forma fácil de explicar isto é através das metáforas. Se tu perguntas a alguém o que é a vida, a maior parte das pessoas tem uma metáfora. A vida é uma guerra, a vida é uma batalha, a vida é um jogo, a vida é uma caixa de chocolates, nunca te sabes qual é que te pode calhar. E eu acho que, distinguindo isto aqui em dois grandes lados, as pessoas tendem a olhar para a vida de uma de duas formas. Ou como uma adversidade a ser superada, tipo, isto é difícil, é duro, temos que dar o nosso melhor, o objetivo é sobreviver mais um dia, vai-se andando. Sim. Ou então o objetivo ou então a vida é uma oportunidade a ser aproveitada. E é muito diferente, não é? Se nós acreditarmos inconscientemente, e muitas vezes isto foi-nos ensinado e condicionado, seja com a religião, com a sociedade, isto é-nos condicionado. A vida é uma adversidade a ser superada. As atitudes e as decisões que eu vou tomar no dia-a-dia são muito diferentes do que se eu acreditar que a vida é uma oportunidade para ser aproveitada, certo? Uma é: eu tenho que me defender, tenho que me proteger. O que mais importa aqui são os meus medos. E no outro é os meus desejos, quem eu realmente sou e aquilo que quero fazer, e temos aqui uma oportunidade enorme para explorar. Eu acho que todos nós, especialmente em Portugal, somos muito condicionados com o fado, a tristeza, não é? A dificuldade de que a vida é difícil, e ninguém nega que a vida seja difícil, não é? Mas a dificuldade faz parte de qualquer oportunidade que nós queiramos capitalizar. Sim, há muita gente que pode estar a ouvir isto e entra muito naquela lógica do: mas isso é fácil. Sim, para sim. Para quem não tem problemas, isso é fácil para quem não tem um trabalho, não sei do quê. Mas é muito a tua capacidade de tu te adaptares às situações, não é? Sim, completamente. Adaptar-se uma pessoa, eu estou a pensar isto no sentido, uma pessoa que trabalhe que tenha um trabalho difícil e que precisa de pagar contas e que vai-te perguntar logo: mas como é que eu mudo isso? Como é que eu posso mudar se eu tenho isto tudo para pagar? Se tenho isto tudo para fazer, não é? Sim. Essa acho que é a principal pergunta, não é? Quando se fala destes temas de que a vida é uma oportunidade e bora aproveitar a vida ao máximo e vamos ser felizes. Quando se fala destes temas, surge sempre esta crítica de que isso é fácil para quem já tem uma base, que seja ela financeira ou emocional ou familiar, que lhe permita florescer de uma forma diferente. E é sem dúvida verdade. É muito mais fácil
quando temos um conjunto de recursos, sejam eles quais forem, de construirmos a vida que queremos viver. E eu acho que às vezes é mal interpretado, quando pelo menos quando eu falo sobre este assunto. Por exemplo, eu acredito que a vida é uma oportunidade para ser aproveitada e é um desperdício não trabalharmos para criarmos a vida que realmente queremos viver. Isto às vezes é mal interpretado numa de toda a gente pode ser tudo aquilo que quiser, sabes? Eu posso ser astronauta, ir a Marte, e uma pessoa com 1,50 m pode ser jogador da NBA, sabes? Ou seja, isso não é verdade, como é óbvio. Eu acredito que muitos dos limites que existem somos nós que os criamos na nossa mente, seja porque nós os criamos através de interpretação de experiências passadas, seja porque nos foram condicionados e nos foram ditos tu não podes fazer isto, ou tu não deves fazer isto, ou não é assim que se faz. Isso é verdade. Mas, ou seja, muitos dos limites existem na nossa cabeça. Contudo, a forma como olho para isto é, todos nós nascemos em circunstâncias diferentes, com acesso a recursos diferentes. E recursos não só externos, da família onde nascemos, do sítio onde nascemos. É diferente nascer em Portugal do que nascer na China ou nascer nos Estados Unidos. Todos os sítios são diferentes, mas também internos, não é? Ou seja, todos nós temos recursos internos diferentes, talentos diferentes, vontades diferentes, paixões diferentes, capacidades diferentes. Ninguém nega. Agora, a questão é, dentro daquilo que é aquilo que nós não conseguimos controlar, que é aquilo que foi de certa forma determinado e que nós não temos qualquer tipo de capacidade de agência e de controle e de influência, o que é que nós podemos fazer? E temos um espectro em que eu estou a maximizar os meus recursos e um espectro em que eu estou a desculpar-me por não ter os recursos certos e nem sequer estou a aproveitar aquilo que tenho. E o que eu acredito é que neste espectro de aquilo que a minha vida poderia ser, dadas as minhas condições, o meu ambiente, a minha quem eu sou e aquilo que me rodeia, ou seja, as minhas condições de base, dadas as minhas condições de base, eu posso ir até aqui, ou seja, há um potencial para mim. Até onde é que eu vou? E aquilo que eu partilho e aquilo em que eu acredito é, todos nós enquanto seres humanos, independentemente das nossas circunstâncias, temos um potencial maior do que aquilo que está a ser explorado neste momento. E isso é diferente para todos. Se não tiveres, exato, se não tiveres sobretudo essa consciência. Exatamente. Não é? Sim. Porque, e tu quando podes atingir, e tu quando atinges um certo potencial, e só quando lá estás é que podes saber se ainda consegues ir mais ou não. Claro, exatamente. É um caminho. Tu não consegues ver o fundo da estrada. Tu vais vendo partes do percurso. E, portanto, todos nós sempre vivemos em circunstâncias diferentes. E a pergunta que eu acho que cada pessoa se deve fazer é isto o melhor que eu consigo? Sim ou não? Nem toda a gente tem que ser ou consegue ser o Elon Musk, entre aspas, aqui dando um exemplo de alguém ultra bem sucedido na vida profissional, mesmo que tenha todos os desafios da sua vida pessoal. Sim, há uma questão, eu tinha aqui uma questão que se encaixa aqui, não é questão, é uma partilha que é, já diz o grande Sam the Kid, nem tudo é para todos. Sim. Ele tem uma música onde isto está muito bem explicado, nem tudo é para todos. Tu estavas a dizer, um tipo pode querer ser astronauta, não é? E tem duas hipóteses. Ou passar a vida toda a tentar ser um astronauta que não vai ser, sim, ou chegar até desenhar esse caminho e perceber a determinada altura, eu não vou chegar lá, mas nesse caminho já descobri uma data de coisas. Sim. E a primeira questão é, será que eu quero realmente ser astronauta? Pronto. Não é? Ou será que isto está alinhado comigo? Porque eu não quero ser o Elon Musk, certo? E provavelmente, de certeza absoluta, não conseguiria ser o Elon Musk. Eu não tenho os talentos que ele tem. Eu não tenho as capacidades que ele tem. Nem eu acredito que nem tu, nem a maioria das pessoas. E, portanto, eu querer ser o Elon Musk, número 1, não está alinhado com quem eu sou. E número 2, é um objetivo que nem sequer faz sentido para mim. Achas que muitas pessoas têm um objetivo que está desalinhado com elas? Eu diria que não quero pôr uma percentagem, mas a grande maioria. E deixa-me, eu tenho uma teoria sobre isto, que é, enquanto seres humanos, acho que todos nós temos dois grandes lados. Temos quem nós realmente somos, eu chamo-lhe a nossa essência, e temos uma parte de nós que se quer proteger, o nosso ego, a nossa mente. Sim. E esta parte que se quer proteger, há 50 mil anos atrás, nós vivíamos em tribos. E ao vivermos em tribos, precisávamos de pertencer para sobreviver. Se nós estivéssemos excluídos da tribo, podíamos morrer ou de fome, ou frio, ou um predador. Ou seja, nós precisávamos de pertencer para sobreviver. Hoje em dia, nós não precisamos propriamente pertencer e de ser aceitos por todos à nossa volta para sobreviver. Só que esse gene, esse ADN do medo, do julgamento do outro, está cá dentro de tal forma que, num scan ao cérebro, se tu vires dor física e dor da rejeição do outro,
ativam os mesmos circuitos, neurologicamente falando. E, portanto, a dor da rejeição do outro, a dor de ser julgado, é uma dor que nós sentimos de uma forma muito forte. E, portanto, quando nós temos 2, 3 anos e até aí tivemos o amor incondicional dos nossos pais, não é? Nós fazíamos xixi no meio da sala, batíamos palmas, mandam para o WhatsApp para os amigos. Não há propriamente um ralhar, não é? Porque um bebé de 6 meses... Em princípio, não tem o mesmo nível de exigências que um adulto de 25 anos, não é? É muito diferente daquilo que se espera. E chega uma altura na nossa vida em que nós começamos a ter um conjunto de regras e expectativas e do nada já não podes falar assim, já não se pode cantar à mesa, já não se pode... tem que se tratar por você, ou tem que se chamar aquilo àquela pessoa, ou tem que se tratar por outro. Seja o que for, há um conjunto de circunstâncias, de regras e de expectativas que nos começam a toldar. E nós, se queremos ter o amor dos nossos pais, nós temos que fazer isto e não podemos fazer aquilo. E por isso, sempre que nós não fazemos, levamos com um raspanete, seja ele físico ou verbal ou emocional. E então nós começamos a construir um modelo do mundo em que a pergunta que existe cá dentro, para a nossa proteção, é: quem é que eu preciso de ser para que me amem? Quem é que eu preciso de ser para que me aceitem? E isso pode ser eventualmente desconstruído, sei lá, na adolescência ou mais tarde. Eu não sou psicólogo e, portanto, não tenho os conhecimentos para falar ao certo sobre a fase da vida em que a pessoa deve fazer essa desconstrução, mas a verdade é que a maioria das pessoas tem uma escolha para fazer sobre em que área é que vai para o secundário, para que curso é que vai na faculdade, qual é que deve ser o seu primeiro emprego, que tipo de relação é que deve ter, e a pergunta é: quem é que eu preciso de ser para que os meus pais me validem, ou os meus amigos me validem, ou a sociedade me valide? E por isso a maioria das pessoas... Há muita questão do estatuto, não é? Do estatuto? O que é estatuto? É tu querer ser visto de uma certa forma pelos outros. E por isso eu diria que a maioria de nós, quando toma escolhas na sua vida, sejam elas grandes de com que pessoa é que eu quero casar, que tipo de família é que quero criar, em que sítio é que quero viver, em que casa é que quero viver, ou a que profissão é que quero ter, ou em pequenas, de o que é que eu devo vestir para ir a esta festa. Uma das grandes perguntas que existe dentro de nós é o que é que as pessoas vão dizer de nós, o que é que esperam de nós, o que é que nós precisamos de fazer para sermos respeitados, amados, aceitos. E por isso, como nós temos mais medo de dor do que desejo de prazer, infelizmente, por motivos de sobrevivência, é assim que o nosso sistema nervoso está construído, como nós temos mais medo da dor, nós tendemos a procurar tomar... Nós vivemos muito mais para corresponder às expectativas dos outros do que para vivermos alinhados com quem nós realmente somos. E isso leva a uma crise... E às vezes leva-te a nem conseguires uma coisa nem outra. Exatamente. Nem correspondes às expectativas. Que é o pior. Nem estás alinhado, não é? Yeah. E o engraçado, e tu tens muitos exemplos disso, é que quando tu correspondes às expectativas, mas não estás alinhado com aquilo que tu queres ser, tu não sentes esse benefício de corresponder às expectativas. Pois não. Tu tens montes de exemplos desse, e são aquelas histórias clássicas de o gajo que conquistou tudo e tem isto e tem aquilo e nem sei o quê, e está na merda, ou com questões relacionadas de saúde mental, ou um dia resolve abandonar tudo porque lá está. Sim. No meio do processo despertou, não é? O monge que vendeu o seu Ferrari. Exatamente. Esses exemplos. Sim. E o Jim Carrey tem uma quote muito gira. A história do Jim Carrey começa com o pai era contabilista, odiava ser contabilista, e o Jim Carrey, para mim, ainda por cima sendo tu humorista, para mim é um ícone, é o meu preferido de sempre. E a história dele é... Ele viu o pai a ser despedido de um emprego seguro de contabilista que não gostava, mas que fazia para sustentar a família, e a entrar em depressão e por aí fora. E o Jim Carrey tomou a decisão de que, se eu posso falhar a fazer uma coisa que não gosto, eu prefiro, pelo menos, tentar, e se for para falhar, vou falhar a fazer uma coisa que gosto. E essa é a decisão que a maioria de nós não toma por medo. E eu acho que é um desperdício, porque se a vida de facto é uma oportunidade para ser aproveitada, a única forma que nós temos de aproveitar essa oportunidade é ao sermos quem somos, porque tudo o resto vai... Sempre que existe desalinhamento interno, mesmo que podemos estar a ser aplaudidos por milhões, ganhar Oscars, sermos o melhor chefe do mundo. Sim, mas sempre incompleto, não sentes falta sempre ali qualquer coisa, não é? E tu tens, por exemplo, eu não sei qual foi o motivo, portanto, eu não sei se está relacionado com isto ou não, mas um caso que me chocou, acho que ter visto, o dançarino da Ellen, o Sir... Como é que ele se chama? Twitch a lot? Era o Twitch, assim, era o DJ, assim, não é? Exatamente. Sim. E parecia ser uma pessoa altamente feliz e de um dia para o outro mata-se. E tu ficas...
Eu fiquei, eu não Sim, acompanhava sim, sequer sim. o programa. Mas Pois, fiquei... porque há aquelas questões, aí entras muito nas questões de saúde mental mesmo, Sim. de se pode ser algo mais clínico, Claro, mas é estranho porque lá está, é a aparência, não é? sim. Tu tens a aparência de um gajo que é feliz e que está tudo espetacular. É assustador, porra. E sim, é assustador. Tu achas que qual é a principal dificuldade? Tu tens 28 anos, não é? 29. Fizeste Fiz 29. 29 há 2 semanas. Há uma Foi. semana. 2 semanas. Parabéns, pá. Obrigado. Já estou quase nos 30. Cala-te. Já vou Diga-se. poder deixar de usar a cartada de ser um jovem. Cala-te. Já deixas estar nos 20s. Exato. Qual é que tu achas que é a principal dificuldade na malta mais nova? E que tu vias também nos teus tempos de faculdade e com os teus amigos? Sim. Ou seja, eu por mim até respondi à pergunta de uma forma mais geral, porque eu acho que a dificuldade da maioria das pessoas mais novas é a mesma das pessoas mais velhas, pelo menos aquilo que eu vejo no meu trabalho e com as Falta pessoas de com quem sexo. Não, poderia ser, mas e se calhar até parcialmente, mas não é. A primeira, ou seja, eu divido isto em 3 grandes coisas. A primeira é falta de autoconhecimento. Quem é que eu sou e o que é que quero? Sim. Se tu não souberes quem é que és e aquilo que queres, vais inevitavelmente viver para corresponder às expectativas dos outros. Porque certamente existe um plano que já foi criado para ti, pelos teus pais e pela sociedade. E, portanto, se não fores definir o teu próprio plano, vais estar sempre a trabalhar para corresponder a esse plano criado. E isso leva àquilo que eu estava na Nova, nada contra a Nova, não é? Uma faculdade excelente, imensa gente passa por lá e é o caminho tu certo. passaste pelo mesmo processo que todos Claro. nós, que é isso de estar a seguir um plano. Estar a seguir um plano. Basicamente, sim. E ali, mas tu só te consegues divorciar do plano que foi traçado para ti se fores dentro de ti e tentares perceber o que é que eu realmente quero. Sim. E esse autoconhecimento, essa sensação de tu perceberes quem é que tu és, o que é que te apaixona, o que é que te preenche, qual é o teu propósito e por aí fora, mesmo que não seja uma coisa que esteja super apurada, se tiveres um mínimo esboço de um tipo de algo que tu gostavas, já te dá uma direção. E sem direção nada importa. Sim. Porque estás a ir muito rápido na direção errada, não serve nada, não é? Portanto, isto é uma das coisas. A outra das coisas é a falta de... ou seja, a inexistência de uma mentalidade que te permita superar as adversidades que a vida te traz. E, portanto, tu podes saber para onde é que queres ir. Certo? Eu gostava de ser jogador de futebol, ou eu gostava de montar uma empresa, ou gostava de fazer um podcast, mas não acreditas que é possível. Não acreditas que mereces, não acreditas que vale a pena, não acreditas que és tu responsável por isso, porque supostamente aquilo devia, o Estado ou o teu país ou os teus pais deviam te dar aquilo de bandeja. E portanto, quando a mentalidade não está lá, quando o sistema de crenças não está lá, tu não vais ter o drive para superar as adversidades que vão existir no caminho dessa direção. E infelizmente, eu muitas vezes pergunto, mas achas que Portugal é um país conformista ou por aí fora? Eu acredito que sim, na sua maioria, não é? Certamente temos muita gente fantástica que não se conforma, mas eu acho que é um desafio mesmo do ser humano, acho que é global. O ser humano na sua maioria, e há culturas mais diferentes que outras. Os Estados Unidos, com o American Dream, tem uma cultura menos conformista, de vamos lutar pelos nossos sonhos, independentemente do background que tenho. Portugal é mais conformista, mas eu acho que é um desafio do ser humano, porque é muito mais fácil estar na zona de conforto do que te aventurares para o desconhecido. Claro. Mas essa mentalidade de ser, é o que eu chamo de ser um seeker, que é alguém que... Que procura? Alguém que procura, porque isto é muito agir. Não sei se conheces este senhor, se já ouviste falar, que é o Joseph Campbell, que é um mitólogo que basicamente estudou as grandes narrativas e histórias da humanidade, do cristianismo ao budismo, ao islamismo, aos gregos, aos romanos, aos hindus, aos aztecas, aos maias. Estudou as grandes religiões, cultos, mitos, histórias. E o que ele percebeu foi que, enquanto seres humanos, todos nós temos contextos e conteúdos diferentes da nossa vida, certo? Eu e tu temos desejos e obstáculos e coisas diferentes, mas ele percebeu que todas as nossas vidas, inclusive a dos deuses e a das figuras míticas, seja a história de Jesus, ou de Moisés, ou de Buda, seguem a mesma estrutura. Há uma estrutura, e ele chamou-lhe a jornada do herói, que é aquilo que é utilizado hoje em dia como base da construção da maioria das narrativas. Por exemplo, o Star Wars, que foi criado pelo George Lucas. O George Lucas era muito amigo do Joseph Campbell e eles desenharam... O Star Wars é chamado da jornada do herói perfeita, porque segue os passos todos. É basicamente uma sequência de passos que todos nós temos na nossa vida e que o contexto é diferente, os desejos, os obstáculos, os dragões são diferentes, não é? Sim. Mas, e os inimigos. Os inimigos e os aliados, não Sim. é? Tens o Frodo, tens o Harry Potter e tens os diferentes... Mas a estrutura é sempre a mesma.
Onde é que eu ia chegar com isto? Para mim, a parte mais importante da jornada do herói é ele distingue, aquilo são 12 passos, mas ele distingue entre duas fases, mundo conhecido e mundo desconhecido. E há um momento que é o chamado Call to Adventure, que é o chamamento à aventura. Esse momento é o momento mais importante na vida de qualquer pessoa. Porquê? Porque em todas as nossas vidas, na minha, na tua, de qualquer pessoa, há certos momentos na nossa vida em que nós nos apercebemos que há alguma coisa que não está bem e que precisa de ser melhorado. Ou então que nós até podemos estar bem, mas há algo que nos chama. E esse call to adventure, na maioria das vezes, nós recusamos, porque temos medo. E, portanto, quando o Frodo é desafiado para ir deitar o anel e quebrar com Sauron e por aí fora, quem conhece Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, vai perceber melhor a história. Quando ele é desafiado, ele recusa. Quando o Harry Potter é desafiado, primeiro, a ir para a escola de magia, ele recusa. Quando o George Lucas é desafiado, ele recusa. Nós recusamos sempre, por norma, o primeiro chamamento, porque temos medo. Porquê? Porque do mundo conhecido para o mundo desconhecido, Sim. nós temos, e mesmo que nós não estejamos bem, estamos numa relação tóxica, ou estamos num emprego que não gostamos, É mais confortável tu estares na merda porque Yeah. é a merda que tu conheces. exatamente, não diria melhor, é a merda que tu conheces. Sim. E a outra pode ser uma merda que tu desconheces, que ainda é pior. Sim. Ou seja, Isto não é diferente. É engraçado porque eu falo nisso no espetáculo. Exatamente por exemplo, uma pessoa que lida com a ansiedade e quando não tem nenhuma crise, ou quando está bem, ou quando vive muitos anos nesse registro e por várias razões pode estar bem, há um sentimento de desconforto porque estás num sítio que tu não conheces. sim. Estás a Sim, perceber? sim. E é exatamente, e eu às vezes lidava com isso, e quando passava por uma situação que me colocava outra vez em ansiedade, era ao mesmo tempo desconfortável, mas agradável, porque Sabias o que eu era. sei, com isto eu sei lidar. Pois. Estás a- Sim, e é sim. exatamente a mesma, é a mesma estratégia, é a mesma coisa. E costuma-se dizer que os problemas são viciantes. Quando tu tens um problema grande na tua vida Sim. e que aconteceu há 10 ou 15 anos e te agarras a ele e mantens como parte da tua história, da tua identidade, ele de certa forma é algo que, por muito que tu não gostes, é algo que tu conheces. Exato. E quando conheces, é-te confortável. Sim. E por isso, abraçar o desafio do Call to Adventure e entrar numa jornada para criar a vida que realmente queres viver requer uma mentalidade de aventura, uma mentalidade de crença, de fé, de desejo, de força, que a maioria de nós nunca foi ensinada a ter. E, portanto, a maior parte das pessoas diz que não, e enquanto os heróis dos filmes dizem que não uma vez, dizem que não uma segunda vez, mas depois dizem que sim, eventualmente, a maioria de nós diz que não para sempre. E eu acho que o universo nos vai dando essas oportunidades, mas tem os seus limites. E por isso, a maior parte das pessoas acaba por estar naquele ligeiro desconfortável que tu estavas a falar. Não estão bem, mas não estão mal o suficiente para mudar. E como conhecem aquela dor do conhecido, não querem enfrentar a dor do desconhecido. E por isso, as pessoas ou não se conhecem, ou não têm a mentalidade para ir atrás daquilo que querem, ou então não sabem sequer como é que vão lá chegar, não é? Falta-lhes o conhecimento, falta-lhes as skills, falta-lhes as capacidades. E por isso, se nós resumimos isto tudo, aquilo que impede as pessoas de viverem a vida que realmente querem viver é sempre uma falta de recursos internos. Ou seja, é aquela mítica frase de Jim Rohn, um dos pais do desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, que é: se quiseres que a tua vida mude, tu tens que mudar primeiro, porque és tu. Se és tu que vais... Mas isso é uma premissa para tudo. Sim, para tudo na vida. Sim, para tudo na tua vida. Se tu queres melhorar a tua vida, tu primeiro tens que estar bem. Yeah. Se tu queres melhorar, lá está, a tua saúde mental, primeiro tens que fazer por isso, não é? Não é tipo só tomar Exato. ou esperar que passe ou quer que seja, não. Tu Sim. tens que trabalhar para isso. Se tu queres melhorar, olha, uma coisa que eu costumo dizer, muitas vezes há pessoas que vêm falar comigo porque o filho está a passar por uma situação difícil e não consegue fazer nada e já está desgastada essa mãe e aquilo que eu digo assim, então, mas se não consegue mudar o seu filho, mude-se a si. Trabalhe sobre si, melhora para poder ajudar o seu filho, também tem que estar bem. Yep. Não é? E é isso, faz muito sentido. Mas é daqueles clichês óbvios que quase, mas que ninguém usa. que quase ninguém vive. Sim. Como a maioria dos clichês. Sim. Se tu fores ver a malta que goza, isso é um grande clichê. Mas se é um clichê é porque faz sentido, é porque... Exatamente, se é um clichê é porque Sim. foi repetido tantas vezes ao longo do Exato. tempo.
há uma parábola engraçada de um padre que se juntou a uma nova aldeia na sua igreja e dá uma missa e as pessoas vão todas à missa e está tudo curioso. E o padre dá a missa e no final as pessoas, uau, fantástico, muito obrigado pela missa, precisava mesmo de ouvir estas palavras, estes ensinamentos são mesmo preciosos para mim. Semana a seguir, nova missa, as pessoas vão à missa outra vez, o padre dá a missa e as pessoas estão a assinar, mas estão a começar a pensar, eu ouvi isto a semana passada, ele está a repetir a mesma missa. E vão falar com o padre e ainda estão um bocadinho com alguma vergonha, porque dizem, padre, muito obrigado, mais uma vez, uma missa muito inspiradora. Terceira semana, o padre vai, repete a missa outra vez. Chega-se uma ou duas pessoas e vão ter com o padre no final da missa e perguntam, Sr. Padre, nós gostamos muito desta missa, mas porquê que está a repetir esta missa todas as semanas? E o padre vira-se e diz, eu vou continuar a repetir esta missa até vocês começarem a aplicá-la, certo? E eu acho que... Eu pensei que ias dizer assim, eu vou continuar a repetir esta missa enquanto vocês continuarem a aparecer. Graças. Porque também podia ser, não é? Sim. A partir do momento que não estão lá, foram fazer alguma coisa. Exato. Mas mas tu fores a ver isso, os clichês estão lá e são repetidos e as parábolas são repetidas porque de facto são coisas na nossa vida que nós não aplicamos e precisam de ser aplicadas. E este ensinamento em particular, que eu acho que é importante até entrarmos a fundo sobre ele, que é tão óbvio, mas é tão inexplorado. Se tu pensares, eu quero mudar a área financeira da minha vida, ou as minhas relações, ou a minha forma física. E a maior parte das pessoas o que faz é, ok, vou mudar, então o que é que eu vou começar a fazer? E eu vou mudar a minha forma física, então vou começar a ir ao ginásio. Portanto, estamos a gravar isto. O 1 de janeiro foi há pouco tempo, resoluções de novo, vou melhorar a minha forma física, vou começar a ir ao ginásio. 15 de fevereiro, 80 ou 90% dessas pessoas, não sei ao certo qual é a estatística, já não está no ginásio. Porquê? É porque a pessoa tentou mudar o seu mundo exterior antes de mudar o seu mundo interior primeiro. Sim. Portanto, a pessoa não tinha a mentalidade para preservar, não tinha a capacidade certa para escolher os exercícios certos que iriam fazer entrar na trajetória necessária. E por isso, quando nós não trabalhamos primeiro no nosso mundo interior, o nosso mundo exterior nunca vai mudar. Sim, Frederico. É Mas como, Frederico? É que a gente muda a mentalidade das pessoas. Pronto. Das pessoas. Essa é que é a questão. Eu sei. Aquilo que eu acredito é que, ou seja, o que nós estamos aqui a falar por outros termos chama-se educação, que é, há quem chama a parte da mentalidade mais de inspiração, certo? Nós somos inspirados é quando a nossa mentalidade muda para irmos em frente, e a parte da educação é mais a parte das capacidades. Ambas são necessárias, nós temos que ser inspirados e educados. E o nosso sistema de ensino, infelizmente, está desenhado para nos colocar num caminho em que nós vamos criar um emprego e vamos conseguir sustentar a nossa família, vamos ter a nossa carreira, certo? Ou seja, nós vamos entrar na engrenagem da sociedade e vamos fazer com que isto tudo funcione, mas não está desenhado para nos preparar para a vida. A escola não nos prepara para a vida, a faculdade não nos prepara para a vida. Não. E, portanto, competências, os assuntos que tu trazes aqui, os convidados que trazes, saúde mental não é ensinado na escola. Saúde física é ensinado de forma muito poucochinha na escola. Sim. Literacia financeira não é ensinada na escola. Relações amorosas não são ensinadas na escola. Gestão de tempo não é ensinada na escola. Eu tive na faculdade uma disciplina que se chamava... Como é que aquilo se chamava? Era Economia no Jornalismo. Acho que era assim. Ou melhor, eu acho que o meu curso era de jornalismo. Sim. Mas acho que a disciplina era só que se chamava Economia. Mas o que é que nós pensámos? Fixe, meu. Economia aplicada ao jornalismo, para tu perceberes como é que funciona a economia e como é que tu usas isto no jornalismo. Claro, não é? uma coisa prática. Uma coisa prática. Sim. Man, era equações de terceiro grau e de segundo grau e merdas, meu. Não só não usei, como não percebi nada, porque eu vinha de letras. Claro. Pá, foda-se, foi um escândalo. Foi um escândalo. Percebo. Mas sim, funciona tudo. Assim, funciona tudo muito, muito assim. É isso, pá. E eu senti muita falta. Eu não partilhei esta história, mas posso partilhar. Eu quando tenho 22 e criei a Sonder aos 20, tenho 22 e dou por mim a ser bem sucedido profissionalmente, pá, depois de muita luta, não foi nada fácil. A jornada de qualquer pessoa que se aventura nunca é fácil, é sempre difícil. Mas, eventualmente, dou para mim aos 22 a ter alcançado um conjunto de objetivos. Meus amigos estavam todos a estudar e eu tinha 22 anos e aparecia na empresa e faturávamos €1 milhão e trabalhávamos para não sei quantas marcas, Coca-Cola, Nike, Apple, para mais de 30 países. Colocámos mais de 1000 pessoas a filmar, temos 7.500 agenciados. Ou seja, estava a ter grandes resultados profissionais na minha área. E dei para mim num sítio onde eu achava que iria estar feliz e preenchido, não é? Porque aquilo era aquilo que eu achava que ia estar. E dei para mim a sentir-me profundamente frustrado e não realizado. Pá, e pior do que isso,
pior do que uma pessoa não estar bem é não saber porquê. Porque aí é uma grande frustração. Ainda por cima, eu estava a fazer tudo aquilo que achava que me ia levar a este sítio e o meu mundo exterior e o meu mundo interior não se refletiam. Havia um distanciamento muito grande. E, basicamente, aquilo que fiz foi perceber, eu não estou bem. Pá, houve um dia em que estou em casa. Pá, eu gosto muito de escrever para tomar decisões e para pensar quando as coisas não estão bem, para refletir. E estou em casa, na cama, tipo 1 da manhã, eu trabalhava que me fartava, 16 horas por dia, fins de semana, era workaholic completo. E escrevi, talvez para ser extraordinário, que era aquilo que eu na altura achava que era aquilo que eu queria ser, talvez para ser extraordinário não tenha que abdicar da minha felicidade, ou não possa ser feliz. Pá, e foi muito duro, porque foi um pensamento que se podia ter tornado numa crença e que teria sido perigosíssimo, porque tinha estragado a minha vida para sempre. Sim. E que alguém me acordou e riscou aquilo que tu disse, nem pensar. Eu tenho que encontrar uma forma de ser bem sucedido e feliz. Tipo, isto não pode ser mutuamente exclusivo. Eles têm que poder coexistir. Em última escolha, eu prefiro ser feliz do que ser bem sucedido, se tiver que abdicar de algum deles. Porque ser bem sucedido e sentir-me não preenchido e frustrado todos os dias, com ansiedade e por aí fora. A ansiedade no banho nunca me tinha acontecido. Estava no banho e do nada começava a ter ansiedade e começava a não conseguir respirar como deve ser. Que nunca tinha tido, uma sensação horrível. Sim. E pronto, tirei 2 meses, fui para o Sudeste Asiático, foi assim, a grande viagem que mudou a minha vida. Especialmente houve ali uma passagem entre o Camboja e Laos, mudou tudo para mim. E cheguei a algumas conclusões muito importantes. Uma delas foi que eu estava em completo desequilíbrio, porque eu achava que viver uma vida, aproveitar a vida ao máximo, e a vida é uma oportunidade para ser aproveitada, era ser bem sucedido profissionalmente. Porque já me tinha desvinculado de algumas crenças da sociedade, mas essa ainda estava lá. E has de ter outras. É de ter outras, certamente. Isto é um processo, não é? Claro. A pessoa vai descascando a cebola. E essa estava lá. E consegui desfazer-me dela e percebi, ok, enquanto seres humanos, existem diferentes dimensões da nossa vida que precisam de ser preenchidas para nós nos sentirmos completos. E se não prestarmos atenção, seja a nossa parte física, mental, emocional, relações, hobbies, trabalho, todas elas funcionam em equilíbrio. E se não prestarmos atenção a alguma delas, vamos sentir desequilibrados, sempre. Depois cheguei à conclusão também de que, se olharmos à nossa volta, a grande maioria das pessoas não vive a vida que realmente gostava de viver nas diferentes dimensões, certo? Mesmo as pessoas que nós vemos como bem-sucedidas, há bocado estávamos a falar do Elon Musk, por exemplo, é alguém que a maioria das pessoas e os miúdos admiram imenso, é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, mas que aparenta, e portanto eu não tenho contexto total. Tem uma vida emocional que é um caco. Que é um caco de rastros Sim. E as relações amorosas, e tem não sei quantos filhos, e como é que tem tempo para estar com eles. E ele recentemente apareceu num iate na Grécia que tirou tipo uma semana de férias, a primeira em não sei quantos anos. E tu vês aquele ser e vês que ele não tira um pé do escritório nunca, pela forma física e a mesma cor com que ele se apresentava. E portanto nada contra, não é? Cada pessoa toma as suas decisões, mas mesmo as pessoas que nós vemos como bem-sucedidas são muito raras aquelas que têm uma vida preenchida nas diferentes dimensões. E terceiro, percebi isto, que a escola não nos prepara para a vida. E então aquilo que decidi fazer foi, a escola, quando eu digo a escola é a faculdade, é o sistema de ensino no geral, não nos prepara para a vida. Como não nos prepara para a vida, vou começar eu a assumir a responsabilidade. Podia simplesmente desculpar, a escola não me preparou para a vida, agora vou ter estes resultados. Mas não, vou assumir a responsabilidade e vou começar a investir no meu desenvolvimento e no meu conhecimento e nas minhas capacidades e na minha mentalidade e no meu autoconhecimento. Vou-me desenvolver. Vou mudar quem sou e melhorar quem sou. Mais do que Era aquilo que estavas a dizer, mudar por dentro, não é? Mudar Exatamente. Primeiro. Isso foi uma grande realização. Porque se eu mudar quem sou, o resto da minha vida vai mudar também. Não há como, certo? Se eu melhorar quem sou... As pessoas ouvem, há muita gente que ouve dizer isso. Se tu mudares, a tua vida muda à tua volta, acha que é uma cena mística ou... É muito prática. Não, é prática, muito porque prática. obviamente se tu mudas, tu ganhas outros conhecimentos sobre ti e sobre o que quer que seja que estejas a trabalhar, não é? Portanto, automaticamente a tua vida à volta muda, porque tu começas a aplicar os conhecimentos. Easy as that. Tudo o que nós fazemos é uma... Não tem a ver nada com esoterismo. Nem... Zero. Imagina, um exemplo muito prático. Uma pessoa que nunca tenha aprendido literacia financeira, do nada aprende a poupar, a reduzir as suas despesas, a criar um orçamento, a poupar e a investir, e a sua vida financeira vai mudar. Claro. Certo? Isto não é esotérico. É do mais simples que há. Em vez de gastar em raspadinhas todas as semanas. Exatamente. Que é o chamado imposto da estupidez para muita gente. Não querendo insultar ninguém, mas eu também já ganhei muitos euromilhões. Mas por isso, de uma forma muito prática, se nós aprendemos um conjunto de valências
que são necessárias para podermos... É como tudo, não é? Uma pessoa, quando está no seu trabalho, se vai fazer uma formação, um editor de vídeo, se for fazer uma formação de edição de vídeo, vai melhorar a sua edição de vídeo. Tipo, não há nada esotérico nisto. Não podia ser mais simples. Só que as pessoas, muitas vezes, como o desenvolvimento pessoal vai para estes temas mais shanti-shanti, a maior parte das pessoas afasta-se, porque receia, porque também não conhece. E pronto, e por isso, aquilo que percebi foi que eu quero assumir responsabilidade pela minha educação. Desenvolvimento pessoal é outra palavra para educação. Só que é a educação de competências não profissionais por norma. É a educação de competências mais para a vida. E vou assumir responsabilidade. Comecei a ler um livro por semana. Comecei a viajar pelo mundo todo. Fui desde fazer seminários do Tony Robbins em Miami, a ir às Fiji, a ir a Londres, à Sardenha. Comecei a fazer tudo. O dinheiro que eu ganhava no meu projeto, investia-o em mim. Porque eu sabia que se investir em mim, não só o dinheiro, mas a felicidade e os resultados do resto da minha vida vão vir em dobro de certeza absoluta. Porque se eu mudar, tudo muda. E eventualmente, e vou partilhar isto, não sei se te identificas ou não, mas eu acho que sim, acho que a maioria das pessoas que são seekers, então nesta jornada se identificam. Eventualmente comecei a investir em mim, e depois de muito dinheiro gasto, muitas horas, muitas viagens, comecei a pensar que este mundo do desenvolvimento pessoal é um mundo muito difícil de se navegar. Porque uma pessoa que acabou de começar e ok, Fred, convenceste-me, para a minha vida mudar eu tenho que investir em mim, eu tenho que mudar primeiro, mas o que é que eu vou fazer agora? Tipo, por onde é que eu vou começar? Porque existem milhões de cursos, livros, podcasts, retiros, workshops, seminários. Há tanta coisa por aí que não existe uma forma fácil de navegar esta informação. Portanto, o que é que eu preciso de aprender? Número 1, quais é que são as diferentes disciplinas? Porque a escola tem muitos problemas, mas tem uma coisa boa que é, tu tens um currículo desenhado. Sim. Tu não precisas de descobrir que tens que aprender multiplicações depois de somas, ou equações depois de multiplicações. Sim, está lá e tu aprendes. Está lá e tu aprendes, ou seja, tu és guiado ao longo de uma jornada. No desenvolvimento pessoal não há nada disso. É uma selva, tu atiras-te. O que é que eu preciso de aprender? Não há um currículo desenhado. Em quem é que eu posso confiar? Há tanto bullshit por aí, há tanta banha da cobra. Portanto, quem é que são as pessoas que realmente sabem aquilo que estão a dizer? Certo? Depois é tudo caríssimo. Um fim de semana, uma certificação em coaching, 2.500 euros. Vais fazer um evento não sei onde, 1.500 euros. Vais fazer um retiro não sei o quê, 3.000 euros. Eu não tenho esse dinheiro. Tipo, como é que eu vou fazer isto? Se eu já nem sei o que é que preciso de aprender, em quem é que posso confiar, e ainda é tudo caríssimo, como é que eu vou fazer isto? E, portanto, a maior parte das pessoas, quando entra nesta jornada, sente-se completamente perdida, completamente overwhelmed, e das duas uma, ou vai fazendo as coisas de forma muito esporádica, que é, agora vou fazer um curso... Sim, agora vou fazer este curso não sei de quê, agora vou fazer o retiro, olha, esta área também parece que vou fazer, sim. E isso não leva, imagina, claro que é melhor do que não fazer nada, mas não é uma forma eficaz. E acho que muitas vezes quando tu andas a ir buscar a muitos sítios, há pessoas que são viciadas nisso. Completamente. Há pessoas que são viciadas em retiros, há pessoas que eu conheço que estão... Não dizendo nomes? Não vou dizer nomes, mas que estão sempre... em retiros de outras pessoas que eu conheço, e isso também não acrescenta muita coisa. E depois fores perguntar, uma vez fiz uma pergunta a uma pessoa que tinha feito, tinha gasto dezenas de milhares de euros em tudo o que é formações pelo mundo todo, e eu perguntei-lhe, então mas conta, o que é que mudou? O que é que aconteceu? Aprendeste? O que é que aconteceu? E a pessoa disse isso, aprendi isto e eu ouvi sobre isto e aprendi isto e não sei o quê. E eu perguntei, mas o que é que mudou na prática, tangível, materialmente falando, tipo, na tua vida, o que é que aconteceu? E a pessoa não me soube dizer, porque o desenvolvimento pessoal em si, se for só aplicado nessa ótica de aprendizagem, experiência, acaba por ser muito mais entretenimento do que realmente uma aprendizagem prática. Sim, é como quem faz cruzeiros. Exatamente, é tipo, mais bora. Olha esta ideia, um cruzeiro de desenvolvimento pessoal. Poderia ser uma cena gira. Um cruzeiro, mas só porque se tiveres sempre que estar a entrar num e noutro, não dá. Exato. E aquilo que pensei foi o desenvolvimento pessoal não funciona, as pessoas não são guiadas numa jornada, tem que existir uma melhor forma. E foi daí que surgiu a ideia, porque comecei a pensar, e se existisse, em vez das pessoas terem que estar vou fazer um curso de nutrição, para fazer um retiro de inteligência emocional, para fazer um workshop de gestão de tempo. Sítio onde tivessem tudo. Um sítio onde tivessem tudo. Em vez de irem aprendendo, não aplicando, de uma forma esporádica, sem saber se estão a aprender com a pessoa certa, e se existisse um único programa onde as pessoas fossem guiadas de A a Z, tipo um programa de 360 graus, a aprender as principais competências
que o sistema de ensino não nos ensinou Nas diferentes áreas. nas diferentes áreas da vida e que fossem guiadas pelos melhores especialistas, por uma curadoria de pessoas que realmente sabem aquilo que estão a dizer e que conseguissem fazer tudo isto, em vez de estarem a gastar 1.000 euros aqui, 2.000 aqui, 3.000 aqui, conseguirem fazer isto tudo num único sítio a um valor acessível. Quase como que um MBA, mas para a vida. E daí surgiu o Life MBA. E daí surgiu o projeto que estamos a lançar. Portanto, veio da minha própria frustração pessoal de, número 1, a escola não me ensinou, eu vou à procura, não é? Que a maioria das pessoas acaba por não ir sequer, mas quando vou à procura, esta merda é dificílima. Como é que eu vou conseguir navegar este mercado? E se, em vez de ter que fazer isto tudo, eu estou a criar isto para mim. Se eu começasse agora a minha jornada de desenvolvimento pessoal, em vez de gastar as dezenas de milhares de euros que gastei e as horas todas em viagens e ler um livro por semana e por aí fora, eu queria ter uma jornada em que eu fosse guiado por um conjunto de especialistas, com uma curadoria das melhores pessoas e guiado a aprender com um currículo estas diferentes competências. O tempo, o dinheiro, as horas que isso me poupava. E portanto eu criei isto para mim, há uns anos atrás, que era isto que eu faria agora. Tipo, de longe, de caras. E já tens esse projeto lançado? Não. Já. Portanto, a data desta gravação ainda não está. Hoje é dia aqui? Isso estava a ver, 23 de janeiro. 23 já não está, mas quando este podcast sair, que vai ser em fevereiro, já vamos ter lançado, portanto o Life MBA já está efetivamente lançado. E o Life MBA, só também para dar um bocadinho mais de contexto às pessoas, é um programa de 1 ano, onde as pessoas são guiadas por 40 especialistas diferentes, por 40 competências de vida diferentes, em 4 grandes áreas: corpo e mente, ou seja, toda a parte de saúde física e mental, depois relacionamentos, carreira e propósito, e depois a parte de finanças pessoais e lifestyle. E, portanto, por exemplo, corpo e mente, as pessoas aprendem nutrição, aprendem autoestima, aprendem exercício, sono, respiração, aprendem gestão de stress, lidar com a perda, trauma e terapia, mindfulness, ou seja, há uma série de disciplinas de um currículo que foi montado. Eu o último ano não publiquei quase nada nas redes e algumas pessoas até partilharam, tipo, mas o Fred, porque eu publicava quase todos os dias, nada deixei de publicar, porque tivemos 1 ano com uma equipa com valências em psicologia educacional, learning design, gamificação, a estruturar a metodologia educativa, o programa curricular e a garantir que as coisas estavam mesmo bem feitas. E agora sentimos, finalmente, estamos prontos para avançar e, portanto, temos 40 especialistas diferentes que nos guiam por estas diferentes áreas e diferentes disciplinas. Temos 40 convidados especiais, que são pessoas que não são especialistas, mas vêm abordar o tema na prática da sua vivência, e tu és um dos nossos convidados especiais, que vais partilhar a tua história. E temos os melhores especialistas em Portugal, temos pessoas extraordinárias, por exemplo, o João Vieira de Almeida, que é Senior Partner da VDA, que é uma pessoa incrível, uma pessoa altamente bem-sucedida, considerada das 50 pessoas mais poderosas em Portugal, e o advogado de maior renome no país, e teve uma grande depressão, que foi partilhada no Observador, numa entrevista que ficou viral, e ele vem partilhar o testemunho dele de como é que ultrapassou isso. Temos o João Francisco Lima, por exemplo, que vem partilhar como é que lidou com a morte do pai e o luto. E, portanto, temos testemunhos de pessoas extraordinárias também. Ao total temos 80 nomes de pessoas incríveis que estão a guiar os participantes num programa de 1 ano para aprender, e não só aprender. E é tudo online. É híbrido, a maioria das coisas são online, ou seja, os conteúdos são todos online, mas temos eventos depois. Eventos. Ou seja, basicamente é assim, é 1 ano, está dividido em trimestres, cada trimestre é uma área da vida. Ou seja, corpo e mente, relacionamentos, carreira e propósito, finanças pessoais e lifestyle. E cada área funciona da seguinte forma: tens um evento presencial de kick-off, em que é muita autorreflexão para tu perceberes onde é que estás naquela área, quais é que são os teus objetivos, definires um plano, e depois, todas as semanas, tens uma temática dentro daquela área a ser abordada por um especialista e uma conversa com um convidado especial, e isto é tudo online. E aos domingos há uma sessão de mentoria de 1 hora, onde podes fazer perguntas ao especialista para, se tiveres alguma dúvida dos conteúdos, podes fazer perguntas ao especialista. Estamos a falar no total de 400 aulas, 40 conversas, 40 sessões de mentoria, 4 eventos presenciais, e nós queríamos mesmo fazer isto a um valor que fosse acessível, porque se tu fores a ver 4 eventos presenciais... 7.000 euros. Não, isso seria aquilo que se calhar valia, certo? E se nós fôssemos fazer este programa pelo valor... E depois, eu faço mas é muito mais baixo agora. Deixa-me só dizer o preço só para as pessoas não se assustarem. Nós quisemos fazer isto a menos de 1.000 euros, ou seja, 995 euros. E para quem se juntar com o link que está neste vídeo ou quem estiver a ver em podcast... Aliás, isto é assim, este podcast não tem nenhum patrocínio, tirando o de hoje, que antes de gravar o Fred me sugeriu e eu concordei.
que é isto, exatamente, há um link Sim. que está aqui na descrição, que se vocês quiserem se inscrever neste Life curso MBA. no Life MBA, tem um desconto de 100 euros. 100 e euros. portanto fica a 895 e as pessoas podem pagar em 3 prestações, porque assim fica a 200, acho que é 298 por mês. Conseguimos fazer uma coisa que certamente não vai ser acessível a toda a gente e nós vamos encontrar uma forma no futuro de que... Mas as coisas custam. Claro. Era isso que eu ia Isto custa dizer. centenas de milhares de euros a produzir Era para nós. isso que eu ia dizer, porque quem ouve falar, há sempre aquela perspectiva de pronto, lá vem estes gajos vendem merdas e não sei o quê, mas tu estás a fazer o teu trabalho. Sim. E as coisas custam. Sim. As coisas têm têm um valor. Produzir isto são centenas de milhares de euros e lá está, isto só é rentável porque eu acredito que E nós tens de vamos... pagar às pessoas. Claro, exatamente. E temos uma equipe, e temos uma produtora de conteúdos, e temos muita coisa a acontecer. E temos os eventos que são presenciais e que têm o seu custo também. Sim. E temos as plataformas. E, portanto, eu acredito mesmo, e nos focus groups que nós fizemos com as pessoas antes de lançar, para ver o que é que as pessoas achavam, toda a gente nos disse, o valor é super justo para aquilo que é, 1 ano, 400 aulas, 80 nomes associados, 4 eventos presenciais. E eu sei que nós poderíamos fazer isto mais caro, mas isso iria inibir muita gente de se juntar. E o desenvolvimento pessoal, infelizmente, é para uma elite ainda. O desenvolvimento pessoal é para pessoas que têm, neste momento as coisas são todas muito caras e que têm poder financeiro para fazer o retiro dos 2.500 euros. E a maioria das pessoas não tem. E, portanto, não é ainda o preço que eu gostaria que fosse um dia, mas é uma forma muito mais acessível, ainda por cima com as pessoas a poderem pagar em mensalidades, é uma forma mais acessível para dar acesso a mais pessoas. E no futuro, eu quero encontrar uma forma, e vamos encontrar, de qualquer pessoa. Imagina, se uma pessoa está desempregada e tem 2 filhos e não tem dinheiro para investir nisto, não tem De ter uma maneira de se formar. gratuitamente se for Sim. preciso, sabes? Ou com um investimento minúsculo. Portanto, nós queremos que isto seja para todos. A minha visão para o futuro é poder criar um programa internacional para o mundo inteiro, onde qualquer pessoa se possa juntar e ter a educação que a escola nunca lhe deu. Eu chamo-lhe a educação que nunca tiveste. Esta é a minha visão e é para aí que nós vamos. Estamos a começar por Portugal, porque é um país querido para nós e é um país onde também temos a capacidade para fazer isto no princípio, mas o objetivo é fazer isto no mundo. E se nós queremos, Nelson Mandela dizia que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E é por isto que nós falámos, porque se nós mudarmos as pessoas depois mudam não só a sua vida, mas a vida das pessoas à sua volta. E por isso eu acredito que todos nós estamos aqui a criar a dar o nosso contributo para o mundo, e o meu eu gostava que fosse este, que é ajudar as pessoas a ajudarem-se a si próprias. Ou seja, ajudar as pessoas a serem melhores, para elas depois poderem melhorar tudo o que está à sua volta. E se queremos mesmo mudar o mundo, que é o que muitas vezes se fala, vamos mudar o mundo, se formos à raiz da coisa, a única forma é começar por mudar a educação. E o Life MBA é aqui o nosso contributo neste aspecto. E acaba por ser aquilo que tu estavas a dizer. Se tu queres mudar o mundo, ou nem que seja o teu mundo, tu tens que mudar primeiro. Exatamente, é a única forma. E portanto, para quem se quiser juntar, lifemba.com, ou então o link aqui mesmo para terem os 100 euros de desconto que está aqui na plataforma onde tiverem a assistir ou a ouvir isto. E está a ser no YouTube. E com isto tudo já passou 1 hora, meu. Já? Estamos aqui 1 hora a falar. Pois, eu para mim tenho tempo, se quiseres continuar. 2.000 euros este podcast. Portanto. Não, é assim, eu acho é que fica muita coisa para falar. Vais ter que voltar, Pois. provavelmente, se concordares. Sim, não é? claro, fico à espera do convite, tenho todo o gosto para falarmos dos outros assuntos. Quanto a vocês, eu acho que foi eu tinha aqui uma data de coisas que gostava de falar contigo, mas estabelecemos sempre este limite de 1 hora. Não é bem um limite, mas é para deixar, sabes, Claro. sempre aquele gosto de voltar a Sim. ouvir. E E para acabarem bem também, não é? Acabas num high. sim, por isso aquilo que eu vos peço aqui no YouTube é que é o costume, é que venham aqui aos comentários, digam o que é que acharam desta conversa, o que é que acharam desta ideia do Life MBA. Tem aqui o link na descrição, exatamente para se quiserem saber mais e inscrever-se. E se gostariam de ver o Fred cá de novo a falar, por exemplo, de uma coisa que eu acho que ele também pode falar, que é de preguiça. Preguiça, rotinas, produtividade. Fazemos outro podcast só com isso. isso. Tu tens rotinas? Só por curiosidade. Tenho. Eu sou altamente rotinado. Pois, eu não. Sim. Está. Então vamos ter material. Eu acho que vamos ter material. Obrigado, Fred. Obrigado por teres Muito vindo. gosto. Quanto a vocês, até para a semana e partilhem esta conversa com quem acham que poderia gostar de ouvir e que faça sentido, partilhem. E muito obrigado também quem está nas plataformas de áudio e até para a semana.